Outros exemplos que a tua prova vai trazer e eu trouxe aqui. O produtor de café irá se proteger utilizando o contrato a termo. Aí a pergunta é: como que o produtor de café se protege? Presta atenção. Como que o produtor de café irá se proteger usando o contrato a termo? Aí olha a lógica. O produtor de café, ele tem café. Ele tem café porque ele produz café. Qual é o medo dele? O medo dele é que o preço do café caia. Então, o que que ele tem que garantir? Ele tem que garantir a venda do café. Ou seja, a proteção contra a queda do café, o que que ele faz? Ele vai vender café a termo. Olha a lógica, você não vai decorar, é só você entender. A prova trouxe. O cara é produtor de café. Como ele consegue hedge? Como ele consegue proteção usando o termo? Ele tem café. O que que ele tem que fazer? Travar o preço de venda do café. Então, para proteger, ele vai lá e vende café a termo. Significa que no dia 10 do 10, ele está combinando, no exemplo, que no dia 11 do 10, ele vai vender a saca do café a R$ 500. Agora, pode chegar lá na frente, ele vai ter o contrato baseado na saca do café. Pode chegar lá na frente e a saca do café, por exemplo, subir para 550. Quanto que ele recebe? 500. Pode chegar lá na frente e o café está a 400. Quanto que ele recebe pelo contrato? 500. Ou seja, não interessa o preço que estiver lá na frente, porque ele já combinou. Um outro exemplo que a prova traz é esse aqui, ó. O importador de máquinas que precisa de dólar para pagar a compra, como que ele vai se proteger? De novo, olha a lógica. O cara é importador. Se ele é importador, significa que ele está no Brasil e ele vai comprar dos Estados Unidos. Ou seja, o que que ele vai precisar para pagar os Estados Unidos? Ele precisa de dólar. Precisa de dólar. Qual é o contrato a termo que ele utiliza então? Ele compra dólar a termo. Olha a lógica, então entende, o cara é importador. Então ele está no Brasil, vai precisar de dólar. O que ele tem que fazer? Comprar dólar a termo. Faz sentido ele vender dólar a termo? Claro que não, porque ele precisa de dólar para pagar o contrato. Então, nesse caso, o importador, ele não faz venda de dólar, ele compra o dólar. Agora, no exemplo que eu dei, o exportador, o que que o exportador faz? O exportador, ele vai fazer o quê? Ele vai vender um produto para os Estados Unidos. Então, ele recebe dólar. A partir do momento que ele recebe dólar, ele vai ter que vender esse dólar. Então, ele vende dólar a termo. Então, isso daqui é mais simples do que parece, como eu estou te mostrando. É só você entender que o contrato a termo é comprar ou vender, travando o preço, e aí você olha qual é o segmento que a prova trouxe. Produtor de café, importador ou exportador, e aí você consegue responder na tua prova. É só seguir a lógica desenhando, e aí você vai acertar. Continuando aqui o mercado a termo, então. Quais são as características que a gente precisa saber para a prova? Olha só, a prova ela vai te questionar e agora você já sabe que o mercado a termo é eu comprar algo hoje por um preço já combinado e isso vai ser liquidado lá no futuro. Qual é a característica que a prova cobra? Primeira coisa, mercado a termo. Onde que ele vai ser negociado? A negociação do mercado a termo, ela pode ser em balcão ou bolsa. O que significa mercado de balcão ou bolsa? Mercado de bolsa de valores é o mercado dentro da B3, certo? Como funciona? Você vai mandar a ordem para a sua corretora, mandando a ordem para a corretora manda isso para a bolsa de valores. Assim como vai ter a outra ponta mandando uma ordem para a corretora e a corretora manda isso lá para a bolsa de valores. Então, o mercado de bolsa é um ambiente dentro da bolsa de valores, você vai acessar diretamente com a sua corretora. Agora, quando se fala em mercado de balcão, o mercado de balcão, ele também é um mercado seguro, mas geralmente envolve você conseguir fazer as operações já direto com a corretora. Tá? Então você consegue fazer, por exemplo, isso aqui com a corretora ou com a própria instituição financeira. Então não necessariamente vai ser uma operação que vai ser realizada dentro da bolsa de valores. Ambas são seguras.
O que acontece é que a Bolsa de Valores ela é um ambiente mais rigoroso, então tem mais regras. Já o mercado de balcão, que pode ser dentro da própria instituição financeira, é um mercado com menos rigor, tá? Ambos têm segurança. A questão é essa relação da burocracia. Então, quando você ouvir mercado de balcão, entenda que é um ambiente fora da bolsa. Quando você ouvir bolsa de valores, é lá dentro da operação mesmo, igual o home broker que você vai precisar acessar para enviá-la para a bolsa de valores. Então, mercado de balcão, às vezes você faz com a corretora, com a instituição financeira, ela intermedia essa negociação aqui com o outro investidor, certo? Então, onde é negociado? Mercado de bolsa ou balcão. Qual que é o prazo? O prazo, a prova pergunta muito sobre o mercado a termo. Então, é de 16 a 999 dias corridos, tá? Então, o contrato vai ser de 16 no mínimo a 999 dias corridos. Cuidado que a prova vai perguntar se são dias úteis. Não são dias úteis, são dias corridos. Como que você faz para lembrar isso? Pensando o seguinte, se fosse dias úteis, ia demorar pra caramba. Pensa só, 999 dias úteis, ia demorar muito. Então são dias corridos, ele é mais rápido. Então, prazo mínimo de 16 dias e o prazo máximo de 999 dias, tá? Então, igual o que citado o exemplo ali, de 10 de outubro até, por exemplo, 11 de até 10 de até 11 de novembro, né? Na verdade, 10 de novembro, tá? Então é para ser de 10 de outubro, no exemplo, até 10 de novembro, tá? Então é para você considerar esse prazo aqui um prazo, por exemplo, que teria que ser no mínimo 16 e no máximo 999 dias corridos, tá? Aqui nesse exemplo tá dando 30 dias, mas poderia ser, por exemplo, de 10 de outubro, poderia ser, por exemplo, até 26 de outubro, já daria 16 dias no mínimo ali, tá bom? Então é só considerar essa relação do prazo, a prova ela sempre vai cobrar. Então lembra, bolsa ou balcão, de 16 a 999 dias corridos. O que que é esse padrão? Padrão significa o sentido de tem uma quantidade mínima, tem um lote mínimo de negociação? Não. Então não tem padrão. Você pode fazer na quantidade, no valor que você precisar. Então esse padrão é nesse sentido. Ah, tem um valor mínimo de negociação? Tem uma quantidade mínima de negociação? Não, não existe. É na quantidade que você precisar. Se você precisar de 500 mil dólares, 1 milhão de dólares, 2 milhões, 10 milhões, é no valor que você precisar. Ajuste diário? Não, não tem ajuste diário. Ajuste diário significa tem variação de preço? Não. O mercado a termo, se eu combinei com você no dia 10 de outubro, para isso ser liquidado, por exemplo, no dia 10 de novembro, o valor que eu combinei com você, o combinado, é o valor que vai ser liquidado lá na frente, certo? Então, combinei no dia 10 de outubro que lá na frente o dólar ia ser negociado a 5,50. Então, lá na frente vai ser pelo valor de 5,50. O preço não oscila. Isso não tem ajuste diário. A gente vai ver que é diferente do mercado futuro, que o preço do contrato muda todo dia. Mercado a termo não tem ajuste diário. Direitos e proventos, ou seja, qualquer remuneração, qualquer variação para mais, isso já é do comprador desde o início. Ou seja, se eu comprei qualquer alteração positiva, qualquer aumento, o comprador que tem direito desde o início do contrato. Aí a prova pergunta: de quem é o direito e provento no mercado a termo? O direito e provento, ou seja, as remunerações, a rentabilidade, é do comprador desde o início. Se eu comprei o contrato a termo, ele passa a ser meu. Então, se ele é meu, toda a remuneração, todo direito ou provento, ele é meu também desde o início. Permite liquidação antecipada? O que é liquidação antecipada? Eu posso pagar antes? Exemplo, combinei de pagar lá no dia 10 de novembro. Eu posso pagar, por exemplo, no dia 1º de novembro? Poder pagar, você pode. Você vai ter desconto por pagar antes do seu contrato? Não. Se você fez uma negociação, está combinado para um período. Se você quiser quitar antes, você pode. Isso é liquidação antecipada. Então, sim, posso liquidar, mas não tem desconto. É pelo valor que foi combinado. Então tem que saber que permite liquidação, mas não tem desconto. A prova pergunta se vai dar desconto. Não tem. Garantia. Qual que é a garantia? O comprador deposita uma margem. Então, o que é essa margem? Essa margem é um percentual do valor do contrato. Então, os mercados de derivativos, eles não têm FGC. Não há
FGC, porque não é emitido pelo banco, certo? Isso aqui não é um contrato, não é um investimento de renda fixa. Então, derivativos não tem FGC. Então, a prova vai perguntar qual que é a garantia? Não tem FGC. A garantia que você tem nessa operação é que o comprador deposita uma margem, como se fosse uma entrada. Essa entrada está comprovando que ele vai liquidar o contrato depois lá na frente. Então, ele deu uma entrada para poder garantir depois que lá na frente ele vai liquidar. Qual que é o imposto de renda? Imposto de renda de 15% de imposto sobre o ganho. Tá? Então, assim como renda variável, mercado a termo, o ganho que você tiver naquela operação, ele vai ser de 15%, porque você não sabe quanto vai estar lá na frente. Então, se tiver o ganho, vai estar 15% de imposto de renda, certo? Como que a gente tem que entender isso aqui na prova? Olha só, contrato a termo de moeda. Então, tem um contrato a termo que é feito no mercado financeiro que ele é para moedas. Então, para euro, dólar, libra, qualquer moeda estrangeira. Esse contrato ele é chamado de NDF. NDF é Now Delivery Forward, ou seja, é o nome do contrato de NDF de moeda. O que a tua prova vai perguntar? Ela não vai talvez citar o mercado a termo. Ela vai falar assim, ó, qual é o prazo de um contrato NDF. Se falar mercado a termo, você vai lembrar, 16,99. Só que aqui não falou mercado a termo. O que você tem que saber? Que NDF é o nome de um contrato de moeda no contrato a termo. Ou seja, um contrato a termo um contrato de NDF é um contrato de moeda do mercado a termo. Então fique preparado para ouvir a expressão mercado a termo, mas também saiba que o nome do contrato a termo de moeda é chamado NDF. A prova pode te perguntar: um contrato de NDF, ele tem padrão? Tem padrão? Aí que você vai ter que lembrar que NDF é um contrato a termo e como é um contrato a termo, é um mercado sem padrão. Então, isso tem que compreender. Comprar ações a termo, se você compra ações a termo, você tem direitos e proventos são do comprador desde o início. Então, a prova trouxe esse exemplo aqui, ó. Fulano fez uma compra de ações a termo. Ou seja, ele comprou hoje, pelo preço de hoje, para pagar lá no futuro. Fez um contrato baseado no preço da ação. O que vai ser o direito e o provento? Direitos e proventos são do comprador desde o início. Então, essas características, a primeiro momento, elas parecem ser muitas, mas você consegue memorizar para acertar na prova. Aí a prova vai perguntar: onde é negociado? Bolsa ou balcão? Qual é o prazo? De 16 a 999 dias corridos. É um mercado com padrão? Não. Tem ajuste diário? Não. Direitos e proventos é do comprador ou do vendedor? Do comprador. Permite liquidação antecipada? Pode, mas não tem desconto. Garantia: o comprador deposita uma margem, que é um percentual do valor. Qual é o percentual de imposto? 15%. Como se chama o contrato a termo de moeda? Se chama NDF. E comprar ações a termo, direitos e proventos são do comprador desde o início. Sabendo essas características, é tudo isso, nada mais do que isso que a tua prova vai perguntar. Então você tem que entender se eu sou importador, se eu sou exportador. Se eu tenho café ou se eu quero comprar café. A partir do momento que você entende o que eu tenho e o que eu quero, você consegue responder se eu devo comprar ou se eu devo vender. E aí, eu fazendo essa análise, fica mais fácil desenhando para poder acertar na prova. O que você vai ter acesso? Aulas 100% atualizadas, de acordo com o edital vigente, porque obviamente você tem que estudar para um material atualizado, e é isso que eu te ofereço. A apostila de conteúdo atualizado e a apostila de simulados por módulos, essas apostilas são por tópicos, para você ter menos coisa para ler e ler as coisas importantes. E a apostila de simulados por módulos, para você detectar qual módulo você precisa evoluir. Questões de prova corrigidas em vídeo, para você saber o porquê é a resposta e o porquê não são as outras respostas. Aplicativo e plataforma para você ver as aulas e correções dos simulados. Então, você pode acessar do seu computador ou do seu celular, a plataforma do computador ou celular e o aplicativo pelo seu celular. Suporte via WhatsApp para você ser respondido em até 24 horas, de acordo com as dúvidas que você possa ter. Tudo isso é o que eu te ofereço no meu método simples, direto e objetivo, focado na tua aprovação. E agora que você já sabe o jeito errado e o jeito certo de se preparar, chegou a hora de você parar de adiar a tua aprovação. Você tem 7 dias de garantia, caso queira cancelar o curso por qualquer motivo, e o seu dinheiro é devolvido 100%. Mas, se você quer ser aprovado de uma forma simples, direta e objetiva,
clica no botão aqui embaixo e entra para o meu método completo. Eu tenho certeza que logo você vai ser promovido ou contratado nos maiores bancos e cooperativas desse país. Você recebe o acesso imediato ao curso e já começa a sua preparação a partir de agora e logo você vai me mandar uma mensagem falando que você foi aprovado. Clica no botão aqui embaixo, faz sua inscrição e vamos rumo à aprovação. Te vejo na aula. Tchau!